A gente está falando aqui que glicose é o novo glúten, porque este é o assunto entre quem gosta de acompanhar novidades sobre nutrição consciente e tecnologia, especialmente. Então fica aqui para entender por que o pico de glicose é o tema da vez quando o assunto é alimentação. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. O conhecimento sobre a importância do controle do índice glicêmico não é nenhuma novidade. Há anos é sabido que picos de glicose podem, a longo prazo, acarretar em inflamação crônica, uma das principais causas de derrame, doenças cardíacas, doenças hepáticas e, claro, que diabetes tipo 2. Mas, de uns tempos pra cá, parece que o assunto virou hype nas rodinhas dos fitness de plantão, não é mesmo, Vânia? Verdade. E acho que um dos responsáveis é um livro, o título é A Revolução da Glicose, tem tradução em português. Ele foi publicado em 2022 por uma bioquímica francesa, a Jessie Inchauspé. Já vendeu mais de 400 mil cópias só nos Estados Unidos e ela é até vista com ressalva por vários especialistas, vamos falar disso depois. Mas, se você der um Google, vai ver que a Jessie virou uma celebridade do assunto. Além dos 2 livros que ela tem publicados, ela tem um perfil no Instagram com 4 milhões de seguidores, já foi mencionada por celebridades todas do wellness, tipo Gwyneth Paltrow, ou pela Rita Ora, pela Lily James, e conseguiu fazer uma mágica, que eu acho, no Instagram, que é tornar gráficos matemáticos uma coisa atraente. Então ali ela fica mostrando substituições possíveis, ou que mudança de ordem, quando você ingere os alimentos, pode tornar esse pico de glicose menos provável, ou melhorar a sua ingestão de açúcar. Mas, enfim, vamos explicar o que é isso antes de mais nada, né? Eu ia falar, a gente precisa entender o que são os famosos picos de glicose e por que eles são nocivos, né? Quando a gente come açúcar, carboidrato ou alimentos que são convertidos em glicose, existe um aumento temporário dos níveis dessa substância no nosso sangue, o que é totalmente normal, porque essa é uma das formas que a gente converte alimento em energia, né, para a gente viver a nossa vida. Mas, se eles forem muito frequentes, por longos períodos, eles podem aumentar a sensação de fome, de cansaço, uma vontade maior de comer doce, além do mais importante, ser um fator para predisposição para outras doenças, como a diabetes tipo 2. Então, é um problema de saúde pública global, não só uma loucura fitness, para deixar claro. Sim. Segundo ela, minimizar esses picos de glicose no sangue pode ajudar a gente a ter mais clareza mental, energia de um jeito diferente e reduzir a compulsão por açúcar e por doces em geral. No livro, ela propõe um programa de 4 semanas para melhorar essa relação com a alimentação e ajudar pessoas que tenham diabetes ou tenham outros problemas que são relacionados a equilíbrio hormonal e até fertilidade, que é aí que a coisa fica questionável. Mas vamos lá. Dentre as dicas para reduzir picos de glicose, ela fala para tomar um café da manhã rico em proteína e sem açúcar, para além de frutas, né? Consumir um pouquinho de vinagre com água antes das refeições, comer um prato de salada antes de você pedir o prato principal, uma coisa que a gente já faz no Brasil, ou, por exemplo, caminhar 10 minutos depois de você ter se alimentado para ajudar os músculos a absorverem esse excesso de glicose no sangue. Ou seja, é mais uma sugestão de inserção de novos hábitos do que propriamente uma dieta. E aí a proposta é proporcionar bem-estar, melhora no organismo e realmente quem começou a seguir esse método também notou a perda de peso. E aí falou a palavra mágica, né? Porque isso fez com que o interesse pelo assunto ultrapassasse só essa seara da busca por uma vida mais saudável, longeva, ou por diabéticos ou predispostos a ter essa doença. É onde mora o perigo, né? Porque é uma promessa de milagre de resolver um monte de coisa, né? Quem segue a gente aqui sabe que a gente não gosta de milagre, a gente não gosta de dieta hypada, mas é verdade que tem muitos médicos e cientistas afirmando que o melhor indicador de saudabilidade de um alimento não é a caloria, mas sim o nosso nível de glicose no sangue.
E esse assunto aumentou muito nos últimos anos. A gente até viu um artigo na Vogue americana, em dezembro do ano passado, só dedicado ao assunto. Eu escrevi pela primeira vez sobre índice glicêmico em 2012, quando o Máximo Ravena, que é um médico argentino que tem uma clínica de emagrecimento, abriu um espaço aqui em São Paulo e ele falava justamente sobre como contar a caloria não é o único jeito da gente pensar sobre saúde e também sobre emagrecimento. Ele reforçava essa história de olhar para o controle da glicemia. E quem também fala disso, aí num aspecto sobre envelhecimento de pele, é o Perricone, PhD, que tem uma linha de skincare super famosa no mundo inteiro, com uma teoria criada a partir de alguns pilares. Um deles tem a ver com como a gente processa açúcares e picos de glicemia no corpo. Entre outros especialistas, a gente tem o Tim Spector, que é um professor e epidemiologista, que também está citado naquele artigo da Vogue que eu comentei, que fala que a caloria não descreve adequadamente a densidade nutricional de um alimento e nem como que o seu corpo reage a ele. Por isso que mais do que contar caloria, tem que controlar o nível de insulina, que é o hormônio regulador que determina como o corpo utiliza ou armazena a glicose. E aí, gente, nada vale também comer pouca caloria vazia, né? A gente tem que nutrir o corpo mesmo. Não é só comida também que impacta nesses níveis de glicose no sangue. Álcool pode contribuir para isso. Até alguns medicamentos, como antibióticos, também podem mudar esses marcadores. E o que isso pode causar? Além de predisposição a diabetes, etc. Problema de visão, sede excessiva, pele muito seca, urina muito frequente, envelhecimento precoce, doenças renais, ataque cardíaco. Lembrando que quando a gente fala de diabetes, também existem tipos diferentes, tipo 1, que é autoimune, tem o tipo 2, que é crônica, e a gestacional, que acontece durante a gravidez, né? E pescando aqui no que você falou, a tal da aceleração do envelhecimento, ou do envelhecimento precoce, né? É outra coisa que quando a gente fala, todo mundo presta atenção, de repente, né? Então, cada dia que passa, a gente tem mais estudos que estão falando sobre os segredos da longevidade, essa busca milenar que nos fascina desde os primórdios e que foi tema também de um episódio recente. Sim. No episódio que a gente fala de epigenética, você cita Blue Zones, que é um documentário que tem na Netflix acompanhando pessoas centenárias. Tem um outro estudo interessante financiado pelo Instituto Karolinska, que é da Universidade Estadual da Suécia, que passou 35 anos seguindo 44 mil suecos, dos quais 2,7% viveram até os 100 anos. E aí eles analisaram quais eram os biomarcadores, nesse caso 12, para compreender quais fatores poderiam ter contribuído para que eles vivessem tanto e com saúde. Dentre essas constatações, e super importante, suposições, porque não é uma regra, é uma pista, a partir da observação desses resultados, os centenários tinham níveis mais baixos de glicose, creatinina e ácido úrico desde os 60 anos. Pois é, então não é à toa que monitorar a tal da glicose no sangue é uma das principais tendências de bem-estar de 2024 e provavelmente dos próximos 3 a 5 anos aí. Porque a gente não fala mais de wellness, a gente fala de longevidade. Exato, né? E óbvio que a gente está vendo que atrelar isso a envelhecimento, a longevidade, a perda de peso, torna essa tendência mais quente. Só que a diabetes tipo 2 é mesmo um assunto que merece muita atenção. Sim, porque essa doença crônica é considerada uma epidemia de escala global. Quando a gente olha para números, por exemplo, a Federação Internacional de Diabetes relatou em 2021 que 10,5% da população adulta entre 20 e 79 anos tem diabetes, com quase metade de todas essas pessoas sem saber que vive com essa condição. E a expectativa é que até 2045, 1 em cada 8 adultos viverá com diabetes. Então, e aí, segundo a Associação Americana de Diabetes, aproximadamente 38 milhões de americanos sofrem da doença e 98 milhões têm pré-diabetes. Isso corresponde a quase metade da população dos Estados Unidos inteira. E culmina, obviamente, numa sobrecarga do sistema de saúde, além de uma força de trabalho mais vulnerável.
Que aqui é capitalismo, né, amor? Ninguém pode parar de trabalhar. Não. Mas enfim, o Brasil, infelizmente, não fica muito atrás. No meio do ano passado, a gente recebeu novos dados da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. E segundo essa pesquisa, 10,2% da população brasileira sofre de diabetes. E aí um dado importante, desses 10%, 90% são tipo 2. Então, a gente está falando de um tipo crônico que se desenvolve principalmente na vida adulta, né? Isso tudo segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. E os principais agravantes para esse aumento são os fatores socioeconômicos, demográficos, ambientais, olha lá, epigenética de novo, e obviamente genéticos. Esses dados são preocupantes porque eles representam quase um aumento de 10% em relação a 2021 e é a principal causa de internação no SUS. O Brasil é o 5º país do mundo com maior incidência de diabetes, ficando atrás só da China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. Todo esse tema, ele é muito curioso, porque a gente saiu de não saber quase nada, a não ser que você tivesse alguém na família ou você tivesse vivido por isso, para tipo, um desespero do controle da glicose. Foi tudo muito rápido, né? Há pouco tempo atrás, nós crianças, millennials aqui, a gente tinha como base do café da manhã leite achocolatado e bisnaguinha, ou seja, açúcar com pico de glicose com açúcar, em vez de jejum. Saudades, um todinho de manhã. Enfim, acho que também olhando para essa coisa infantil, a gente foi vendo como isso virou tema, né? Lembra? Jamie Oliver, em 2005, já era uma celebridade da TV quando começou a ser um porta-voz de alimentação saudável, focando especialmente no que as crianças comiam nas escolas inglesas para tentar mudar alguma coisa. Porque esse também é um território de alimentação muito processada, né? Você leva um lanchinho para bolachinha recheada, coisas que vêm em pacotinhos, né? No supermercado, que ainda é a base de alimentação de um monte de gente, né? E a gente empatiza com as mães que precisam dessas soluções para facilitar a vida. Mas a gente precisa pensar como indústria como melhora isso. Não é só botar também no dia a dia das pessoas. Não, a culpa não é do consumidor, é quem está produzindo pode fazer melhor, entendeu? Exato. E aí, claro que não dá para deixar de falar da primeira-dama do meu coração, Michelle Obama, que em 2015 foi a primeira grande voz feminina aí de poder aí nos Estados Unidos, tentando melhorar a conscientização alimentar de pais e de crianças nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente viu uma novidade, né, recente. Depois de quase 10 anos de debate, tem uma lei que foi implementada em outubro do ano passado que exige uma nova rotulagem nutricional. Então, nas embalagens de produtos industrializados, além daquela tabelinha que já vem, precisa ter uma lupinha preta indicando se o produto tem maior quantidade de sódio, de gordura, de açúcar. Danone e Nestlé foram duas das gigantes que começaram a reformular as suas receitas para fugirem do selinho da lupa, segundo a gente leu numa matéria da Folha deste ano. Mas, recentemente, a Nestlé ainda se envolveu numa coisa escandalosa, né? Quando divulgaram uma pesquisa mostrando que os produtos produzidos na África, Ásia e na América do Sul, incluindo o Brasil, têm qualidade nutricional inferior aos mesmos comercializados na Suíça, por exemplo, além de teor de açúcar muito acima do recomendado para crianças menores de 2 anos. Então, a gente quer que a vida das mães seja facilitada, mas a gente precisa de compromisso ético, né, de quem está desenvolvendo todas essas coisinhas prontas. Mas enfim. Menos colonialismo alimentar. Também. Né? Então, junto da informação, da conscientização e incentivos de leis, a evolução da medicina e a democratização dos marcadores de índice glicêmico também são fatores muito relevantes que corroboram para que o açúcar e todo esse tema deixe de ser uma preocupação apenas para pessoas que já têm, né, histórico ou sofrem com diabetes e sim se tornar um medidor de vida saudável como um todo, né? E claro que isso vira um produto. Tudo claro vira um produto, né? Que isso vira um lugar de consumo, né? Enfim, o monitoramento de glicose virou um hype, inclusive nas redes sociais. As pessoas postam. Tá vendo esse microfoninho que a gente tem?
elas ficam postando que elas estão com um medidorzinho de glicose no corpo. Virou um acessório. Mostra que você é antenado na tendência, enfim. A gente sabe que, para além só de ser uma sociedade de consumo em busca do que é mais Vendável. quente, exclusivo, agora, esse medidor está virando quase aquele contador de passos do seu relógio, sabe? Porque ele ajuda a fazer um rastreamento completo, mais preciso do que quando você faz um exame de sangue e hiperpersonalizado, como pede a medicina high-end para os privilegiados agora, né? E a gente está só no comecinho. A gente está vendo já há muitos anos, a gente tem falado disso aqui repetidamente, que as ferramentas e as tecnologias para isso e para tantas outras medições têm sido aprimoradas a cada dia, mas pega essa. A matéria de abril do ano passado na Fast Company citou como exemplo comercial de 7 milhões de dólares no Super Bowl, que é uma das mídias mais caras, publicitariamente falando, do mundo. Foi feito com o cantor Nick Jones e ele estava o quê? Apresentando o novo sensor Dexcom G7, que faz o monitoramento contínuo de glicose sem picadas. Então, além do seu Apple Watch, Olha, você pode adicionar no mesmo braço o seu sensor Dexcom. Enfim, o fato é que tá mais fácil de usar, tá mais discreto, tem muitos entusiastas da vida saudável e fitness querendo comprar, por isso que as startups de bem-estar e de saúde estão trabalhando arduamente para atrair mais consumidores, ainda sem diabetes, para testar essa tecnologia, né? Ainda porque, gente, nessa toada da longevidade, o número de pessoas que serão afetadas por diabetes naturalmente vai aumentar, independente da nossa alimentação. Tem uma coisa também de aumento de doenças crônicas aí que é importante falar. Então, Sim. a galera tá querendo pescar o pré do pré do pré do pré-diabético, basicamente, né? Sim. O Dexcom, super high-tech, manda updates a cada 5 minutos com seus dados de insulina. Ele pode ser baixado no smartphone, no seu tablet e até no seu smartwatch. Quem também tem uma solução super high-tech é a January AI, que tem um sistema com esse monitor de glicose. Se você encontrar a sigla CGM, é isso que a gente está falando, com um rastreador de atividades num aplicativo e com AI vai prevendo o impacto da glicose no sangue a partir dos alimentos que você ingere. E ele também recomenda alternativas de baixo índice glicêmico. Ele recomenda os horários para você se exercitar e reduzir pico de glicose, ou seja, uma babá fitness, né? Maravilhoso. Cara, tem o app Zoe também, Zoe, sei lá, que é líder de mercado e tem o maior estudo de ciência nutricional do mundo, segundo a matéria da Refinery desse ano. E ele foca em nutrição personalizada com um monitor de glicose que rastreia por 2 semanas a resposta do açúcar no sangue de variados alimentos e bebidas. Amostras de fezes e sangue também são analisadas para fornecer informações sobre o microbioma intestinal, respostas de gordura no sangue e saúde em geral. Então, bem completinho. E tem uma matéria muito boa da Dazer, publicada no mês passado, falando que uma das maneiras das startups alcançarem esses clientes é por meio de podcasts. Não estamos sendo patrocinados por nenhum monitor de glicose, e influenciadores no Instagram. E parece que essa estratégia está funcionando, porque só no Reino Unido 46% dos adultos estão usando tecnologia para monitorar a saúde, e isso transforma o trocinho num objeto de desejo, não é mesmo? E a gente sempre fala aqui dessa preocupação que a gente tem. Por exemplo, nós somos pesquisadoras, a gente junta dados e informações de mercado para trazer novidades, tanto para você consumidor final, quanto você que trabalha em marca, na indústria, etc. Mas a quantidade de influenciadores e pessoas que estão aí dando pitacos e conselhos sobre coisas que estão fora da área deles também é muito periclitante, né? E outro problema é que quanto mais promissora a mercantilização da nossa saúde física se torna, maior o número de excessos. Então, nesse mesmo artigo da Daisy que a Vânia citou, o professor Nicola Guest, da Universidade de Oxford, além de vários outros que estavam presentes ali nas fontes que a gente pesquisou, afirmam que não há necessidade para pessoas sem risco de diabetes monitorarem seus níveis de açúcar no sangue.
A doutora Rachel Kent, do King's College de Londres, sugere que o uso compulsivo de rastreador de saúde, inclusive, aí qualquer um, né, pode causar estresse, culpa, ansiedade, né? Não precisamos de mais camadas de ansiedade, né, na sociedade moderna. Acho que em fevereiro a gente até viu umas matérias na CNN falando que a Federação Internacional de Diabetes nos Estados Unidos nem aprovava esses dispositivos que medem sem furar a pele. Muitos cientistas questionam esses testes, se eles são realmente eficientes. A própria cientista-chefe da Zoe, que você citou como um case, a Sarah Berry, já reconheceu que eles não têm todas as evidências que comprovem os benefícios que o aplicativo se propõe a oferecer. Ou seja, vamos com calma, entendeu? Não ficar muito obcecado nos dados. Eu falo isso pra mim mesma. Recado. E aí, a Vânia meio que evocou isso lá no começo, mas a queridinha, a Glucose Goddess, a Jessie Michalspé, ela também tem levado vários puxões de orelha de médicos e afins, porque recentemente ela lançou um suplemento chamado Anti-Spike, que justamente é anti-pico, né? Para você poder, teoricamente, comer junk food, comer qualquer coisa sem pico de açúcar. E as pessoas, né, já não estão dando conta dos suplementos que elas precisam de verdade, que estão realmente fazendo falta na vida delas, né? Acho que é um cuidado que tem que ter na vida, porque como a gente consome informação de um jeito muito rápido, muito express, precisa ver se uma pessoa, por exemplo, diabética, pode achar que tomando um suplemento ela fica liberada para se alimentar da forma que ela quiser. Sobretudo, os médicos e os especialistas criticam a falta de evidência científica sobre esse suplemento que ela lançou. Moral da história. Diabetes tipo 2 é preocupante. Pode ter o seu aparecimento controlado por uma nutrição mais equilibrada, por exercício físico, por um repertório sobre as nossas funções metabólicas, para a gente entender como muitos dos nossos alimentos são digeridos, como são principalmente os processados e os ultraprocessados, né? Que ainda, para muitos, é mais barato do que uma alimentação viva, né? Um alimento... Que estraga. E por isso que a gente precisa falar de saúde pública, porque esse é um recorte de alimentação que afeta muitas pessoas de baixa renda, né? Falando em saúde pública, o SUS tem, por exemplo, um programa que chama Peso Saudável, que está no aplicativo, o Connect SUS, que tem o objetivo de informar a população como prevenir o excesso de peso e que doenças podem aparecer a partir disso, com teste de IMC, com várias orientações sobre hábitos alimentares mais saudáveis. Pois é, infelizmente, ainda comer bem, com equilíbrio nutricional, a gente sabe que aqui no nosso país é privilégio, mas se você pode olhar para isso, lembra que a gente tem que fazer escolhas que sejam saudáveis não só do ponto de vista nutricional, mas também desse ponto de vista glicêmico, para a gente, sim, controlar os impactos das doenças crônicas, né? Mas tudo isso a gente está propondo aqui que seja sem neurose, porque tudo vira psicossomático, senão. Sobretudo, ter acompanhamento médico, porque às vezes a gente, lendo muitos dados, não tem, repertório para decidir o que fazer com eles. Monitorar é sempre bom, sem ficar ansioso, fazendo aquele check-up anual com um médico que te acompanhe com regularidade. Bom, chegamos ao fim dessa história toda. Contar para vocês que o Tchau Bela é idealizado por mim, Isa Deson, sou pesquisadora de tendências e fundadora da Deson, junto com a Vânia Goy, jornalista de bem-estar e de beleza, fundadora do belezinha.com.você. O episódio foi gravado no nosso escritório em São Paulo e conta com apoio de dados e insights exclusivos da Mintel Brasil. A gente tem pesquisa da Larissa Nara, do Felipe Stoffa e da Hanna Dourado. O roteiro é da Katrina Carta Kovarik, a trilha do Chico Reginato, a identidade visual do Nino Alexandre e a direção de arte da Núbia Lima. A produção é do Felipe Sandoval e a gente volta daqui a 15 dias. Então ativa a notificação, segue a gente e fica por dentro. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.